Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 17 de fevereiro do ano da graça de 2021. E voltando ao assunto sobre o qual temos refletido nos últimos dias, liberdade, queria considerar com os irmãos algo que, entretanto, no processo desta reflexão, e como sabem, é um pouco isso que eu partilho com os irmãos, é o processo de reflexão que o Senhor também me vai permitindo ter na palavra. Enquanto considerava alguns destes aspectos, veio à minha mente que é óbvio que há uma relação muito estreita, muito próxima entre este conceito de liberdade, esta experiência de liberdade que temos em Cristo e a nossa fé. Aliás, tudo o que se relaciona com a nossa vida com Deus, na nossa relação com Deus, tem a ver com fé. Como diz o autor da Carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível imaginar ou considerar uma experiência de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, de caminhada com Deus, sem a experiência de fé. Porque é um elemento essencial. É um elemento essencial. Nós não vemos Deus. Nós não temos uma relação com Deus que é espírito. E essa relação só pode existir numa experiência de fé. E, obviamente, hoje não é o dia para falar sobre fé, mas já o temos feito e perceber tudo o que implica essa experiência de fé, ela está presente e é essencial para qualquer assunto, qualquer aspecto do nosso relacionamento com Deus. Por isso, quando pensamos em liberdade e na experiência desta liberdade, obviamente há uma relação direta com fé e em alguns momentos até poderíamos confundir ou identificar estas duas experiências. Ao pensar sobre isto, veio ao meu coração um momento no qual alguém, neste caso Pedro, teve uma experiência de liberdade na execução ou na manifestação da sua fé, mas a experiência na qual uma destas barreiras que nós lembrávamos no domingo se manifestou e quebrou e que impediu a continuidade desta experiência de liberdade. Pedro teve uma experiência única, caminhar sobre a água. Podemos imaginar o sentido de liberdade que alguém pode fazer caminhar sobre a água. Lembramos o episódio, o Senhor Jesus está-se a aproximar dos discípulos. Este é um episódio que está lá registado em Mateus capítulo 14. Jesus está-se a aproximar do barco com os discípulos no meio de uma tempestade. Eles ficam muito assustados e quando se apercebem que é Jesus, e o versículo 27, lá está aquela frase que eu lembrei que tantas vezes está presente: não temas, não temais. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus dá-lhe permissão para esta experiência de liberdade, que alguém pudesse sair no meio do mar, sair de um barco e começar a caminhar sobre a água. E esta experiência de liberdade foi quebrada, foi impedida, porque uma das barreiras que impede as nossas experiências de liberdade se manifestaram. E diz o texto que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Teve medo. E, portanto, aqui, obviamente, numa relação direta entre a sua experiência de fé, mas a expressão de liberdade que é caminhar sobre a água, este elemento medo manifestou-se, esta barreira veio ao de cima e a sua experiência de liberdade de andar sobre a água terminou ali. Muitas vezes, amados, muitas vezes. Sem dúvida nenhuma, eu creio que... só para lembrar que o Senhor Jesus mais à frente questiona: por que duvidastes? O medo e a dúvida na nossa experiência de fé retira-nos a liberdade
de poder fazer coisas tão extraordinárias como andar sobre a água. Eu não tenho grandes expectativas, a não ser que o Senhor tivesse realmente propósitos que eu não descortino agora. Não tenho expectativas de andar sobre a água, como Pedro andou. Mas certamente o Senhor nos tem dado a liberdade de experimentar outros momentos nos quais o Senhor nos permite ter a liberdade de experimentar momentos, experiências que, sustentados na nossa fé no Senhor Jesus Cristo, se podem assemelhar a andar sobre a água como Pedro andou. Aqui o grande desafio, o grande exercício de fé é exatamente antes, durante e depois. Não termos medo e não duvidarmos. Porque certamente, e eu posso comprovar isso na minha vida, provavelmente os irmãos também já experimentaram isso, certamente no momento, nas diversas fases destas experiências, o medo vem à nossa vida, vem sobre nós. E há grandes probabilidades de nós impedirmos a continuidade desta experiência de liberdade. Já tive experiências nas quais o Senhor me tem conduzido e tem permitido a minha permanência, a minha presença, a minha intervenção, nas quais eu percebo que só é possível porque o Senhor Jesus disse vem, tal como disse com Pedro, e que no meio dessas experiências que são impressionantes e que nos dão de facto uma liberdade extraordinária em Cristo de experimentar coisas absolutamente incríveis na nossa vida, mas durante as quais estes medos, estas dúvidas podem vir e podem nos roubar esta experiência de liberdade. Eu creio que vale a pena pensar nisto quando olhamos para este exemplo de Pedro, não esquecendo esta relação intensa e direta que existe entre fé e esta experiência de liberdade que o Senhor nos permite ter. Vale a pena lembrar e considerar que há grandes probabilidades de, no meio desta caminhada, e seja o que for que isto significa para a nossa vida, caminhar sobre a água, quando em muitos momentos o Senhor Jesus nos diz vem, e nós avançamos para situações em que claramente saímos do barco e estamos a andar sobre algo tão improvável e instável como a água, precisamos muito, amados, de permanecer firmes, sem duvidar, para que essa fé, essa certeza que temos que quando Jesus nos manda vir ou ir para essa situação, Ele está connosco, para que então nada possa roubar essa experiência de liberdade. E certamente, em cada um desses momentos vai ser extraordinário. É extraordinário. Eu já vivi, já experimentei algumas dessas situações. Certamente os irmãos também já tiveram essa experiência. Mas quando o Senhor Jesus diz para nós irmos e nos dá a liberdade de experimentar algo absolutamente que só Ele nos pode permitir, tudo o que temos que fazer é confiar que Ele está connosco, que Ele não nos abandona e que no exercício desta fé vamos ter a liberdade de fazer coisas absolutamente impressionantes na nossa vida, não esquecendo que estamos sempre a caminhar para o lado dele, em direção a Ele, com os nossos olhos colocados nele, mas os nossos pés estão sobre a água. Que o Senhor nos permita entender e experimentar estas verdades na nossa vida diariamente e que isto realmente seja de bênção para nós, mas também de manifestação da glória de Deus nas nossas vidas.
um dia muito abençoado, meus queridos irmãos. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Mais logo teremos, se o Senhor permitir, a oportunidade de termos o nosso estudo bíblico. Procurarei enviar o vídeo do nosso estudo bíblico de hoje. Até lá, que o Senhor cuide, abençoe e dirija as nossas vidas. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.